O HI 504-224 vem com parafusos para fixação em um painel e manual de instruções. Para a correta operação do equipamento, são necessários as seguintes soluções: eletrodo de pH, soluções padrões, água destilada, solução de limpeza HI 7061. Calibração. A fim de seguir uma calibração adequada, deve considerar que a instalação da sonda de processo, independente do modelo utilizado, devem ser removíveis para realizar corretamente a calibração de rotina. Conecte a alimentação de 220/110V. Conecte o eletrodo de pH ao controlador. Prepare um recipiente com solução padrão pH 7,01 e outra solução padrão pH 4,01. Deixe um nível de aproximadamente 3 cm de solução nos recipientes. Retire a proteção do eletrodo de pH. Aperte a tecla Cal do controlador. Na tela aparecerá 0000 PAS, que é a configuração da senha de fábrica para o processo de calibração. Pressione a tecla CFM. Na tela aparecerá Cal e pH, indicando que está no modo de calibração de pH. Pressione a tecla CFM. Na tela aparecerá STD, piscando, e no display secundário BUF, indicando o uso de uma solução padrão de calibração. Enxague a ponta do eletrodo com água destilada e agite para eliminar o excesso de água. Mergulhe o eletrodo no primeiro ponto de calibração, solução padrão pH 7,01, e agite suavemente na solução. Pressione a tecla CFM. Na tela principal aparecerá o valor medido pelo equipamento e na divisão secundária inferior aparecerá a palavra Cal, o símbolo BUF1 e um eletrodo piscando. Será visualizado, junto aos símbolos, o valor do primeiro ponto de calibração utilizando pH 7,01. Espere até que a sigla CFM apareça piscando na tela, mostrando que a leitura foi estabilizada. Pressione a tecla CFM. Na tela aparecerá em inglês a mensagem para pressionar novamente a tecla CFM para confirmação. Pressione novamente CFM. Na tela principal aparecerá o valor medido pelo equipamento e na parte inferior da tela aparecerá Cal, o símbolo BUF2, um eletrodo piscando e também o valor do segundo ponto de calibração utilizado, pH 4,01. Retire o eletrodo da solução padrão pH 7,01. Enxague a ponta com água destilada e agite para eliminar o excesso de água. Mergulhe o eletrodo no segundo ponto de calibração, solução padrão pH 4,01, e agite suavemente a solução. Espere que a palavra CFM apareça piscando na tela, indicando que a leitura foi estabilizada. Pressione a tecla CFM. Aparecerá em inglês uma mensagem solicitando que seja pressionada a tecla CFM novamente para confirmação. Pressione novamente CFM. O aparelho irá para o modo medição automaticamente e o procedimento de calibração foi finalizado. Retire o eletrodo da solução padrão pH 4,01 e enxague com água destilada e coloque na solução desejada. Programação. Pontos de controle. O controlador HI 504-224 pode controlar o pH em 2 pontos, utilizando 2 relés de controle, localizado na parte traseira do equipamento. Normalmente, um ponto é usado para distribuir uma solução ácida e outro ponto para a dosagem de solução alcalina de hidróxido de sódio. Por exemplo, a programação dos pontos normalmente usada é a seguinte: pressione a tecla Setup. No controlador, o visor mostrará 0000 PAS, como um código de senha padrão para o processo de calibração. Pressione a tecla CFM. Na tela mostrará a mensagem GENE, equivalente ao meu general. Pressione a seta para cima uma vez. Na tela aparecerá CTRL, correspondente ao submenu Control.
Pressione a tecla CFM. Mostrará a mensagem OFF como o código C.00 no canto inferior direito da tela. A mensagem OFF indica que o equipamento está medindo e a opção controle está desativado. Pressione a seta para cima uma vez. Na tela mostrará ON, indicando que o controle está ativado. Pressione a tecla CFM. Na tela aparecerá a mensagem SET 1, associado ao relé 1, localizado na parte traseira do controlador. Pressione novamente o botão CFM, confirmar, e na tela irá piscar a mensagem 00HI, e na parte inferior da tela se observará o código C.10. A mensagem 00HI indica que esse é o ponto de controle alto. Pressione a tecla CFM, confirmar. Na parte inferior da tela observará o código C.11 e no topo da tela irá piscar 08.00, como medida padrão para o ponto alto de controle. Ao atingir esse valor de pH mostrado na tela, o relé 1 vai fechar e irá ativar a dose de uma solução ácida para baixar o valor do pH. Com a seta para a direita e para cima ou abaixo, você pode definir o valor desejado. Então pressione a tecla CFM, confirmar. Na parte inferior da tela mostrará o código C.12 e no topo da tela irá piscar 01.00, correspondente à estérese do ponto de controle alto, ou seja, a tolerância para interromper a dose da solução de ácido. No nosso exemplo, a dosagem de ácido é ativado ao atingir o valor de pH 8,00 e interrompe a dosagem quando atinge pH 8,00 menos o valor da estérese programada 01,00, ou seja, pH 7,00. Com a seta para a direita e para cima ou para baixo, você pode definir o valor desejado para a estérese. Em seguida, pressione o CFM. Na parte inferior da tela vai mostrar o código C13 e no topo irá piscar o valor de 01.00. Pressione CFM. Com esta opção, está inativa nesse tipo de programação. Na parte inferior da tela mostrará o código C.14 e no topo irá piscar o valor de 999,9. Pressione CFM, como esta opção está inativa nesse tipo de programação. Na parte inferior da tela mostrará o código C.15 e no topo irá piscar o valor de 000,0. Pressione CFM, como esta opção está inativa nesse tipo de programação. Na tela aparecerá a mensagem SET 2, associado ao relé 2, localizado na parte traseira do controlador. Pressione novamente o botão CFM e na tela irá piscar a mensagem 00LO e na parte inferior da tela se observará o código C.20. A mensagem 00LO indica que este é o ponto de controle baixo. Pressione CFM. Na parte inferior da tela observará o código C21 e no topo da tela irá piscar 06.00 como medida padrão para o ponto baixo de controle. Ao atingir este valor de pH mostrado na tela, o relé 2 vai fechar e irá ativar a dose de uma solução de hidróxido para subir o valor do pH. Com a seta para a direita e para cima ou abaixo, você pode definir o valor desejado. Então pressione a tecla CFM. Na parte inferior da tela mostrará o código C.22 e no topo da tela irá piscar 01.00, correspondente à estérese do ponto de controle baixo, ou seja, a tolerância para interromper a dose da solução de hidróxido. No nosso exemplo, a dosagem de hidróxido é ativada ao atingir o valor de pH 6,00 e interrompe a dosagem quando atinge pH 6,00, mais o valor de estérese programada 01,00, ou seja, pH 7,00. Com a seta para a direita e para cima ou para baixo, você pode definir
o valor desejado para esterese. Em seguida, pressione o CFM. Na parte inferior da tela, mostrará o código C.23 e no topo irá piscar o valor de 01.00. Pressione CFM. Com esta opção, está inativa nesse tipo de programação. Na parte inferior da tela mostrará o código C24 e no topo irá piscar o valor de 999,9. Pressione CFM. Com esta opção, está inativa nesse tipo de programação. Na parte inferior da tela mostrará o código C25 e no topo irá piscar o valor de 000,0. Pressione CFM. Como esta opção está inativa neste tipo de programação. Para sair do menu de programação de dosagem, clique em Setup, uma vez para voltar ao modo de medição. Seu computador está programado para manter o pH entre os valores de 6,0 e 8,0. Quando os relés são acionados, você pode visualizar no painel do instrumento um LED amarelo Acesso, onde o contato 1 equivale ao relé 1 e o contato 2 para o relé 2. O controlador HI504, além de controlar on-off, também realiza um controle proporcional, integral e derivativo. Por favor, consulte o manual de operações para esse tipo de controle. Medição do pH. Para realizar medições de pH em processos industriais com equipamento, assegure-se de que o aparelho tenha sido calibrado previamente. Retire a tampa protetora de eletrodo. Mergulhe o eletrodo de pH na amostra ou conecte-o na tubulação do processo. Na tela de LCD, mostrará o valor do pH. Manutenção. É recomendado realizar o procedimento de limpeza ao menos uma vez por mês. Retire o eletrodo da amostra que está medindo. Prepare um recipiente com solução de limpeza geral para eletrodos HI 7061 e coloque aproximadamente 3 centímetros de solução no recipiente. Mergulhe o eletrodo na solução de limpeza por 30 minutos, agitando periodicamente. Retire o eletrodo da solução de limpeza e lave a ponta do eletrodo com água destilada. Mergulhe o eletrodo na solução de armazenamento HI 70300 por pelo menos 2 horas e reposicione o eletrodo no local de medição.